Povo, conteúdo de planejamento de ensino, esse módulo tão interessante, tão importante, que cai bastante no concurso da aeronáutica, concurso da marinha, em concursos de prefeituras. Então você precisa se habituar com essa cobrança mesmo, tá? Lembrando, se você não segue as nossas redes sociais, faça isso agora. Você que é nosso aluno, não pode deixar de acompanhar as nossas redes sociais, porque muitas das coisas que acontecem aí em paralelo ao nosso conteúdo da mentoria, dessa turma aí regular, estão aí conectadas às nossas redes sociais, tá? E aí você precisa também fazer essa distinção, entender o que é da sua turma e o que é aula aberta para todo mundo, até para você divulgar, espalhar um pouco mais do Mentorizar para todo mundo. Bom, o nosso módulo de planejamento de ensino, assunto importantíssimo e que você já fez uma leitura atenta daquela parte lá do livro da Menegola, do Ailson Martins Santana e do Maximiliano Menegola, né? Menegola. Então, esse livro aqui que eu estou mencionando, tá? Da Ailson Martins Santana e da referência que a gente está estudando aqui, o Maximiliano Menegola, tá? Então, beleza. Dois autores importantes que a gente viu lá. Eu entreguei para vocês aí uma versão anterior, né? Para vocês entenderem só um trecho desse livro que é muito importante. Quem vai fazer o concurso da Marinha, esse livro aqui é fundamental, tá? A banca da Marinha cobra bastante esse conteúdo. Eu quero destacar como a banca da aeronáutica também cobra a partir de outros autores, né? Então, você vai perceber que o planejamento de ensino, os objetivos, o PPP, ele também aparece ali no livro da Aidt, Regina Célia Aidt, né? Então, também é um livro bem importante, ó, de didática. O livro do Libânio, né, de didática, também aborda um pouco sobre planejamento didático. E aqui ela especifica o seguinte: ela pergunta qual o planejamento didático de ensino, né? O que define ali o planejamento didático e de ensino? O que é planejamento didático de ensino? É o processo de análise e reflexão sobre o sistema educacional, sistema macro aqui, né, o nível sistêmico. Isso é planejamento didático de ensino? Não, né? Então essa daqui é falsa. Determinação das ações pedagógicas a serem realizadas? E aí, você marcaria essa alternativa? Diga para mim. Porque é uma alternativa interessante, né? Se a gente pensar dessa forma aí. Vamos ver a letra C. A gente vai acompanhar aqui a letra C e depois a letra D, para depois a gente voltar aqui, tá? Ó. Determinação das ações pedagógicas a serem realizadas. A gente vai ficar com essa palavrinha aqui, ó, de determinação na cabeça, tá bom? Determinação, orientação. Especificação e operacionalização do plano curricular. Plano curricular é a materialização, né? O planejamento didático de ensino é a materialização do plano curricular. É a nossa resposta aqui, tá bom? Nossa resposta, com certeza, é a ideia de planejamento didático de ensino. A delimitação das dificuldades do sistema educacional. Perceba o seguinte, as outras alternativas aqui que a gente está encontrando, está sempre trazendo a ideia de sistema educacional, nível macro, nível sistêmico, e também orientações, determinações. Então, não estão conectadas ao planejamento didático de ensino, e sim ao nível de planejamento educacional. É isso que a gente tem aqui na resposta. Letra C, gabarito, planejamento didático de ensino é justamente a especificação, a operacionalização, o afunilamento ali daquilo que a gente entende como planejamento de ensino, ou seja, é a previsão das ações. Perceba como é uma alternativa, uma questão que a banca da aeronáutica traz e que serve para qualquer concurso, né? É a previsão das ações e os procedimentos que o professor vai realizar. É a previsão, é aquilo que ele vai ajustar, que depois vai aparecer uma coisa ali do currículo oculto, né? A organização das atividades discentes, das experiências. Então, o planejamento didático de ensino vai estar ali baseado no plano curricular, né? Visando atingir objetivos educacionais. Como eu disse, as outras alternativas trazem especificação e operacionalização, né? Nesse caso aqui é a letra C, né? Que traz a especificação e operacionalização do plano curricular. Isso é a única alternativa que tem aí como correta. As outras, né, em certa medida, trazem ali o que está relacionado ao planejamento em nível sistêmico, nível de planejamento educacional ou nível de planejamento escolar. Poxa, Johnny, eu estou perdida nisso aqui. Não sei muito bem essa coisa de planejamento didático de ensino, planejamento curricular, planejamento da escola, planejamento educacional. Parece tudo muito confuso. Calma, vai facilitar agora. Preste atenção. A CENAD vai dizer que em níveis de abrangência, você tem lá o nível sistêmico, planejamento educacional, ok? Depois do planejamento educacional, esse planejamento educacional aqui, gente, está em nível de secretaria, em nível de LDB, em nível do Estado, União, né, federação. Depois você tem, em níveis de abrangência, o planejamento da escola. Preste atenção, porque isso aqui muita gente confunde. Você tem o planejamento educacional, depois você tem o planejamento da escola. Aqui, no planejamento da escola, a gente está pensando aqui em nível de PPP, aquilo que a escola vai definir enquanto planejamento. Só depois que eu tenho uma escola é que eu tenho o currículo da escola. Então é aqui que está a grande sacada. As bancas gostam de fazer você se confundir com isso aqui, ó. Pensar no planejamento do currículo, ou planejamento curricular, antes do da escola.
Preste atenção, grave isso. Eu só tenho o planejamento do currículo da escola se eu tenho uma escola antes. Então, esse aqui é o nível de abrangência. Se a gente botar em nível de triângulo aqui, ó, a gente tem planejamento educacional, planejamento da escola e aqui o planejamento do currículo. Para depois eu ter o planejamento didático de ensino. Percebam que aqui eu tenho a operacionalização daquilo que eu tenho como currículo estabelecido. O planejamento didático de ensino ele vai operacionalizar aquilo que eu tenho como ideia, né, do planejamento de currículo. Então, aí, depois que eu vejo o planejamento didático de ensino, ainda tem um desmembramento. Esse planejamento didático de ensino ele se desdobra. Se desdobra em quê? Presta atenção. Planejamento didático de ensino é aquilo que a gente está vendo lá. É aquilo que já foi operacionalizado a partir do currículo. Ele se desdobra em planejamento de curso, planejamento de unidade e planejamento de aula, tá? Então, olha só que interessante aí, tá? Para você gravar esse conteúdo, tá? Planejamento de aula. Então, eu tenho curso, unidade e aula. Tá bom? Você pode fazer vários mnemônicos aí. Eu não gosto de brincar esses mnemônicos, não, porque dá sempre uma margem para brincadeiras estranhas. Mas curso, unidade e aula. Tá bom? Planejamento didático de ensino se desdobra nisso aí. Você precisa decorar esse desdobramento aí, tá? Então vamos lá. O planejamento curricular contempla a concepção filosófica que norteará os fins e os objetivos da ação educativa? Parece uma questão correta, não é isso? O planejamento curricular ele vai trazer justamente a concepção filosófica. É isso que a gente tem sempre como uma palavra-chave. Essa ideia de concepção filosófica quando se trata de planejamento de currículo, tá? A ideia de currículo está sempre ligada à ideia de concepção filosófica. Então, facilmente essa resposta aqui ela está correta, ok? Concepção, toda vez que uma questão trouxer planejamento de currículo vai estar fazendo uma relação com a ideia de concepção filosófica, do que vai nortear os fins, os objetivos da ação educativa, está sempre nessa dimensão aqui. Planejamento de aula é elaborado em nível sistêmico. A gente viu que a nível sistêmico, a nível de secretaria, a nível de união, a nível de estados, a nível de LDB, a nível de legislação, é o planejamento de aula? Não, é o planejamento educacional. Tá? Então a gente tem aqui como a nossa resposta planejamento educacional. Então não tem por que ficar na dúvida. É só que são duas questõezinhas aqui de reforço para a gente poder entender. E olha a pegadinha. Planejamento de aula é elaborado a nível sistêmico, isto é, no âmbito nacional, estadual e municipal. A pegadinha estava aqui. É o planejamento educacional. Toda vez que falar de planejamento educacional, está falando desse nível mais sistêmico. E não planejamento de aula. Planejamento de aula é nível micro, da escola. Tá bom? É o nosso último nível ali, né, que a gente viu lá, planejamento didático de ensino, que se desdobra em curso, unidade e aula. O planejamento de aula está no topo da pirâmide inversa, né? É o finalzinho do nosso triângulo ali, tá? Se a gente tem um triângulo aqui estabelecendo planejamento educacional, planejamento da escola, depois planejamento do currículo, né? Que a gente viu, depois a gente tem outro triângulo, que é o planejamento do curso, e aí no caso aqui, ó, didático, ó, educacional, escola, currículo e didático de ensino. Pra gente lembrar aqui, ó, ele aqui, ó. Olha ele aí. E aí, na outra pirâmide que a gente vai ver agora, que a gente vai desmembrar isso aqui, ó, tá? Vai desmembrar o planejamento didático de ensino, tem outro triângulo, que é isso aqui, ó. O nosso outro triângulo aqui, ó. Que aí tem o planejamento didático de ensino é curso, unidade e aula. Então, na ponta, no final desse planejamento, eu tenho o planejamento de aula. Perceba que você tem uma orientação do planejamento educacional, depois tem planejamento da escola, planejamento do currículo, que engloba ali as concepções filosóficas, e depois eu tenho planejamento didático de ensino, que se desdobra em planejamento de curso, unidade e de aula. Por fim, no último tópico lá está o planejamento de aula. Então, a nossa resposta aqui é falsa, ok? Vista como a gente já trabalhou aqui. Essa é uma aula bem objetiva, para que você possa estudar esse conteúdo. É óbvio que você vai observar planejamento de ensino, planejamento didático de ensino, em outros momentos aqui comigo, tá? Você vai perceber isso na matéria de didática, você vai ver isso em questões de PPP, a gente vai resolver muitas questões em simulados aí, e você vai também resolver questões no nosso módulo, né, específico aí, planejamento de ensino, né, a gente está vendo essa parte teórica, mas no módulo 9.1, né, você vai ver lá da questão 189 a 197, a gente vai resolver questões sobre planejamento, e assim você vai consolidar esse teu conhecimento sobre planejamento de ensino. Parabéns por ter caminhado até aqui, eu tenho certeza que essa informação que a gente passou aqui nesse módulo te deixa muito mais tranquilo para poder seguir na nossa trilha de aprendizagem, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima!